Olá, graça e paz. Mais um perfil teológico e filosófico de um homem, de um teólogo, um homem, um estudioso da Bíblia, da teologia e da filosofia também, porque muitos teólogos estudaram filosofia. Eu estudei teologia e filosofia, sociologia, pedagogia, história, antropologia bíblica, antropologia filosófica, ciência da religião, religiões comparadas, diálogo interreligioso ou intra-religioso, tanto faz. Eu queria falar sobre a teologia de Karl Rahner, nasceu em 1904, início do século XX, na cidade de Freiburg. E aos 18 anos ele foi para o noviciado, o seminário teológico da Companhia de Jesus. Portanto, Karl Rahner foi jesuíta e foi contemporâneo, estudou com Ur von Balthasar, que é um grande teólogo de teologia dogmática, teologia sistemática, teologia fundamental. Tem alguns da Loyola, da Vozes, da Paulus, alguns livros deles aqui, não só dele, mas de outros. Então, muitos livros da Loyola, da Paulus, da Loyola, Vozes, Paulus. Então, ele falou muito sobre... Karl Rahner estuda sobre a mística da espiritualidade. Estuda sobre teologia pastoral, teologia mística e prática aética e teórica. E estudou muito a fundo a teologia e a vida e escritos, obra e vida de Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus. E ele vai para 1932, ele termina o doutorado em filosofia com Martin Heidegger, que é um grande filósofo, teórico, Martin Heidegger, que fala sobre o existencialismo. E em 1936, Karl Rahner, ele vai para a Áustria e ele se forma e conclui o doutorado em teologia. E em 1936 ou 37, no início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele começa a ser professor em Viena, na Áustria. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi professor de dogmática teológica e teologia sistemática na Alemanha. Então, ele estuda a história da vida humana, o acesso ao conhecimento de Deus, o Deus revelado nas Escrituras, a doutrina do Dasein, que é o termo que ele usa nos livros dele, Karl Rahner. Ele escreveu que Dasein, explicando a grosso modo, resumindo, seria o Dasein, que é a doutrina em Karl Rahner, na sua teologia e filosofia, ser em si e vida em si, em Deus. E sobre a prática da fé, antropologia teológica e filosófica. E também escreve sobre um modelo de cristologia, o homem como sujeito transcendente. Ou seja, ele escreve a indissolubilidade, quase que sai, quase que não sai, indissolubilidade do matrimônio, do casamento, sobre o aborto, sobre o ecumenismo, religiões comparadas, sobre a separação entre a igreja e o Estado político, que fagocitou a Igreja Católica, segundo as palavras do próprio Karl Rahner. Então é um teólogo, um filósofo da religião muito profundo. Eu até tinha um livro dele, eu doei para a biblioteca, comprei lá
Sabe aonde? No campus ali de sebos usados da Gragoatá, em Niterói, da faculdade da UF, Universidade Federal Fluminense. Tinha vários livros lá de